Michael Douglas Cecinando nasceu no dia 26 de julho de 1981, em Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul. Um fato bastante triste da história desse jogador é que ele perdeu um irmão atropelado quando era mais novo. O mesmo aconteceu com o próprio Michael em um acidente, mas, óbvio, ele acabou sobrevivendo. Depois de ter sido negado e ter a porta fechada pelo Grêmio, o Michael encontrou no Criciúma espaço para dar início à sua carreira como futebolista, onde seu pai era o treinador da base do Tigre e, na época, curiosamente, ele ainda jogava de meia. E depois de passar pelo juvenil do Criciúma, o Maicon foi emprestado ao Cruzeiro no ano de 2000. O clube jogou diversos torneios nesse ano, conseguiu vencer a Copa do Brasil, no entanto, o lateral ainda não fazia parte do plantel e teve pouquíssimas chances. Já no ano de 2001, o Maicon foi mais atuante e jovem, fez parte de um time com muitos grandes jogadores que caiu nas quartas de final da Libertadores, foi vice-campeão estadual e de título conseguiu vencer a Copa Sul Minas daquele ano, derrotando o Coritiba por 5-0 no placar agregado dessa decisão. Jogando muito bem no Cruzeiro, o Maicon passou a chamar a atenção da seleção brasileira de base. Assim, foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20 de 2001. O Brasil chegou até as quartas de final quando perdeu de Gana de 2-1 e deu adeus ao torneio. Já no ano de 2002, o Maicon assumiu a titularidade absoluta na lateral celeste. Dessa forma, foi peça fundamental do time que venceu o Super Campeonato Mineiro desse ano. Da mesma forma, a equipe venceu a Copa Sul Minas pelo segundo ano consecutivo, agora batendo o Atlético na decisão. Mais 2 troféus na galeria do Maicon, que somou nesse ano 50 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Em 2003, o Maicon acabou sendo reserva do ótimo Maurinho e sempre que tinha chances ia bem. Num time muito entrosado, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e com grandes atuações de Alex, o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro daquele ano. Tal qual ganhou também a Copa do Brasil, batendo o time do Flamengo na decisão. No Brasileirão, mais uma campanha muito relevante, nadou de braçadas e foi o campeão nacional de 2003. Apesar da não titularidade, foi um grande ano para a evolução e desenvolvimento do Maicon. Tanto que ele foi chamado para disputar a Copa Ouro desse ano, suas primeiras partidas oficiais pela seleção. Ele chegou a marcar na vitória contra Honduras por 2-1. O Brasil, por sua vez, chegou à final desse torneio. No entanto, acabou perdendo do México de 1-0 na prorrogação e foi o vice-campeão. Apesar disso, Maicon foi eleito o melhor lateral direito desse campeonato. Em 2004, Maicon seguiu jogando no Cruzeiro e com o clube jogou a primeira fase da Libertadores e o Campeonato Mineiro. Mais uma vez, venceu a estadual, num período muito forte do clube em Minas. Sendo muito atuante, se destacando, o futebol europeu passou a avisá-lo. Então, na metade do ano, acertou sua transferência ao Mônaco depois da Copa América. Pelo Cruzeiro, Maicon somou 125 partidas, marcou 5 gols e alguns titulares foram poupados e então Maicon ganhou a oportunidade de ser titular do Brasil na Copa América 2004. Com bons jogos, a seleção conseguiu chegar à final. Contra a Argentina, ele atuou durante 90 minutos. A decisão foi estendida aos pênaltis e a seleção foi mais competente para derrotar a Argentina e sair com esse troféu continental. O Maicon chegou para jogar no atual vice-campeão da Champions, numa fase muito boa do Mônaco. O clube acabou a Liga Francesa em terceiro lugar e na Liga dos Campeões caiu nas oitavas de final. O brasileiro somou 40 partidas no primeiro ano, onde marcou 5 vezes. Ao final da temporada nos clubes, o Maicon disputou a Copa das Confederações. Foi reserva de Cicinho, mas ainda chegou a atuar por 4 minutos na bela goleada contra a Argentina na final, que deu aquele título à seleção brasileira.
Em 2005 e 2006, o Maicon seguiu jogando muita bola. Era um lateral de valências físicas muito acima da média, e seu talento precisava ser explorado por um clube ainda maior. Então a Internacional pagou 6,8 milhões de euros pelo seu futebol. Pelo Mônaco foram 76 aparições e 7 gols marcados. Com as concorrências de Cafu e Cicinho, o Maicon ficou de fora do Mundial de 2006, mas já conseguiu fazer uma excelente temporada de estreia na Inter de Milão. Ajudou seu novo clube a vencer a Supercopa da Itália e o Campeonato Italiano. Ele disputou 44 partidas, marcou 3 vezes e deu 9 assistências. Em 2007, em grande fase, o Maicon jogou a Copa América, segunda da sua carreira, e conseguiu com a seleção o bicampeonato. Ele marcou um gol e deu uma assistência na semifinal contra os uruguaios. O Maicon, aos 13 minutos de jogo, ao primeiro gol brasileiro. Maicon 2, a camisa dele. Jogo no qual o Brasil venceu só nos pênaltis. Na decisão, jogou muito contra a favorita Argentina e o Brasil venceu por 3-0, sagrando-se campeão da América mais uma vez. Na temporada 7-8, a Internacional caiu nas oitavas de final da Champions, mas manteve sua soberania dentro da Itália com a conquista de mais um grande scudetto. A Inter já começou bem a temporada batendo a Roma nos pênaltis e ganhando a Supercopa Italiana de 2008. Depois disso, como de praxe, eles venceram também a Liga Nacional. Uma resenha muito curiosa foi que o Maicon pediu mais tempo de folga nas festas de final de ano para o treinador José Mourinho. Ele estipulou a condição que se ele marcasse 2 gols contra o Siena, seria liberado. O Maicon fez, tirou a camisa, tomou seu 5º amarelo, foi suspenso, conseguindo assim mais tempo no Brasil. Após a longa temporada nos clubes, o Maicon agora era o dono da lateral direita da seleção. Ele jogou a Copa das Confederações de 2009 e com um gol e 3 assistências, uma na final inclusive em 4 jogos, ajudou o Brasil a, de virada, derrotar os Estados Unidos por 3-2, foi eleito melhor lateral da competição e, de quebra, o Brasil foi campeão. A temporada de 2009 e 2010 marcou o ápice da carreira do Maicon. Treinado pelo José Mourinho, ele evoluiu ainda mais o seu nível de atuação, tanto ofensiva quanto defensivamente. E jogando muito, a Inter só não ganhou a Supercopa Italiana. No mais, o clube venceu a Copa da Itália e o Campeonato Italiano. Fechou a tríplice coroa quando ganhou a grande Liga dos Campeões. Mesmo longe de ser favorita, a Inter parou o Barcelona de Guardiola no Camp Nou e na decisão bateu o Bayern de Munique na Allianz Arena por 2-0. A melhor temporada individual e coletiva do brasileiro, que foi eleito o melhor defensor do planeta pela UEFA, sendo, obviamente, o melhor lateral do mundo também. Ele disputou 53 jogos, marcou 7 vezes e ainda deu 12 assistências. Quero agradecer por essa oportunidade, agradecer meu presidente, meus companheiros, e eu acho que é uma boa preparação que eu sempre faço no começo da temporada e que depois que começam os jogos eu estou sempre bem preparado, sempre procurando ajudar os meus companheiros e a minha equipe. Estreia do Mundial da África do Sul, o Maicon marcou o gol, que abriu o caminho para o primeiro triunfo do Brasil. A seleção conseguiu chegar até as quartas de final e depois de perder de 2-1 de virada para a Holanda, teve de voltar para casa mais cedo. Mesmo com esse revés, o Maicon foi eleito o melhor lateral direito daquela Copa e ganhou o prêmio Samba de melhor brasileiro atuando no continente europeu. Dentro da temporada de 10-11, a Inter jogou o Mundial de Clubes da FIFA e venceu o Mazembe por 3-0 para levantar mais esse caneco. O Maicon jogou os 90 minutos nesse jogo. Acrescido a isso, o clube Nerazzurri ainda venceu a Supercopa Italiana da mesma maneira que a Copa da Itália. Esses foram os 3 títulos da temporada, que não foi tão boa quanto a anterior. O brasileiro disputou 43 partidas, fez um gol e deu 10 passes para gols. Na Copa América de 2011, o Maicon começou na reserva de Daniel Alves, mas logo assumiu a sua titularidade e jogou os 120 minutos da fatídica eliminação brasileira contra o Paraguai nos pênaltis nas quartas de final.
A temporada de 2011-2012 marcou a queda de rendimento da Internazionale. O time sofreu diversas trocas de treinadores e acabou não conseguindo repetir o mesmo desempenho de anos anteriores. A equipe ficou sem títulos pela primeira vez desde que o Maicon chegou, e no verão de 2012 ele deixou a Inter para defender o Manchester City. Ao todo foram 248 partidas, 20 bolas nas redes e 11 títulos conquistados. Dentro desse único ano defendendo as cores do City, o Maicon alternou uma rápida e curiosa passagem pelo time sub-21. O Manchester não ganhou troféus durante essa estadia do Maicon e, em decadência, ele deixou a equipe para jogar na Roma. Pelo Citizens foram apenas 13 partidas. Depois de defender a Inter, a Roma foi o segundo time italiano do Maicon e ele jogou uma primeira temporada com regularidade. Foi titular da equipe e importante na campanha do vice-campeonato do Calcio. No Mundial de 2014, o Maicon foi convocado na condição de suplente, mas ganhou a vaga no decorrer do torneio. Foi escolhido por Felipão para o duelo contra a Colômbia e jogou os 90 minutos do emblemático 7-1 diante da Alemanha na semifinal. Eliminado, o Brasil disputou o terceiro lugar e perdeu de 3-0 da Holanda. Só que essa não foi a última partida do Maicon pela seleção. Ele ainda jogou contra a Colômbia numa partida amigável que o Brasil venceu por 1-0. Com a amarelinha, o lateral direito disputou 76 partidas, fez 7 gols, deu 16 assistências e ganhou 4 títulos coletivos. Agora aposentado do futebol internacional, o Maicon seguiu sua trajetória na Roma. Em 2014 e 15, o clube voltou a bater na trave e ficar atrás da Juventus no italiano, e nas demais competições não conseguiu ir longe. Já na temporada de 2015-2016, o Maicon foi reserva da Roma e viu seu desempenho cair consideravelmente. O time, por sua vez, não aspirou conquistas e no final da temporada, com o encerramento do seu contrato, ele não teve o vínculo renovado, deixou o clube para retornar ao Brasil. Com a camisa da Roma foram 69 aparições e 5 gols marcados. Depois de passar um período do ano de 2017 treinando no Botafogo só para manter a forma e livre no mercado, o Maicon acertou com o Avaí para a disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, a sua passagem por Florianópolis foi apagada e acabou com o rebaixamento do clube para a segundona. Com a camisa do Avaí, o Maicon disputou apenas 9 partidas e marcou um gol. Depois de um ano parado, ele voltou para o clube onde fez toda a sua categoria de base, o Criciúma. Com alta expectativa, assinou o contrato de uma temporada e conseguiu com a equipe chegar à semifinal do Catarinense, porém, no Campeonato Brasileiro da Série B, acabou jogando muito mal e o Criciúma caiu para a Série C. Pelo Tigre, o lateral disputou 30 partidas. O próximo clube da carreira do Maicon foi o Vila Nova de Minas Gerais. A equipe terminou no meio de tabela no estadual e jogava a Série D do Brasileirão, não conseguindo êxito, sem qualquer possibilidade de acesso. Pela equipe, o Maicon disputou somente 8 partidas. Após alguns anos de inatividade, o Maicon teve uma passagem curta por um clube italiano chamado Sonamasa, onde não teve partidas oficiais registradas, e seu último clube de fato foi o Tripene de San Marino, onde ele assinou um contrato para jogar 2 partidas, e foi justamente isso que aconteceu. Sendo assim, jogando pelos clubes, o Maicon totalizou 580 aparições, 38 gols marcados, 73 assistências aproximadamente e 18 títulos coletivos. Como você pode ver, o Maicon foi um lateral que no auge era simplesmente imparável. Muita força física, velocidade, inteligência tática, grandes arremates. Na Inter de Milão ele ganhou o apelido de Colosso, justamente por conta dessas características:
foi um dos, se não o último grande lateral direito a vestir a camisa amarelinha e tem seu nome marcado na história como um jogador lendário e vencedor. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!